Olá, galera! Estou aqui de novo. O texto agora que nós vamos estudar é: o que se passa na sua cabeça? O que se passa na sua cabeça? A importância de você dominar seus pensamentos e não deixar ser dominado por eles, né? Nós muitas vezes pensamos assim, nós não conseguimos controlar os nossos pensamentos. Como é difícil, né? Porque nós precisamos ter consciência dos nossos pensamentos e nós precisamos também entender uma coisa: por trás de tudo isso, os nossos pensamentos estão criando a nossa realidade. O meu pensamento está criando a nossa realidade. Além disso, eu vou trazer um vídeo também aqui. Não vou falar em live porque é curto, né? Mas é ao vivo aqui. Um videozinho sobre o inconsciente coletivo, mas é um assunto somente para ele. Agora eu quero falar assim: nós precisamos aprender a dominar os nossos pensamentos. Eles estão criando a nossa realidade. Os nossos pensamentos estão criando a nossa realidade. Você já parou para pensar, né, para analisar qual é a qualidade dos seus pensamentos? Muitas vezes os nossos pensamentos é de reclamação, de dúvida, de não vai dar certo, porque a gente vê a realidade que a gente está percebendo ao nosso redor, e aquela realidade, ela me traz uma verdade. E eu acredito que os meus pensamentos estão sendo afetados pela realidade que eu estou vendo. E na verdade é o contrário. Os meus pensamentos que criaram aquela realidade que hoje eu estou vendo. Claro que não é uma coisa de um dia para o outro. É uma coisa, né, de muito tempo. E se você quer mudar a tua realidade hoje, comece mudando os teus pensamentos. Os teus pensamentos vão gerar um sentimento. E esse sentimento vai gerar uma ação. Olha só, se você começar a pensar em alguma coisa triste, logo você vai sentir a tristeza, logo você vai deixar de fazer muitas coisas que você gostaria de fazer. Por exemplo, ir numa festa, fazer uma caminhada, sair para dançar, tomar um chimarrão com alguém, tomar um cafezinho com alguém. Por quê? Porque você vai estar triste. E, consequentemente, o trabalho também é muito afetado com isso. Quando a pessoa está triste e ela quer mudar esse estado, o que ela tem que mudar? Ela precisa sair daquele pensamento de tristeza e procurar algo que lhe dê alegria. Logo, ela vai sentir alegria, né? Começa no pensamento dela, sente, ela vai fazer. Ela vai fazer a tal da caminhada, ela vai conversar com alguém, ela vai dar risada, ela vai dançar, nem que seja em casa. Então, os nossos pensamentos, eles são muito importantes, eles estão criando a nossa realidade. O teu pensamento está criando a tua realidade. E eu quero ler para vocês aqui um texto científico que fala sobre isso também. No começo da infância, através de uma constante observação, as crianças desenvolvem ideias sobre si mesmas, sobre as outras pessoas e o mundo em que vivem. Eu já vi alguém falando assim, que a criança, quando ela nasce, ela vem com um caderninho. É claro que é um sentido figurado, tá, pessoal? Ela vem com esse caderninho e ela só vai anotando tudo o que está acontecendo na família, nos amigos, na escola, e ela vai anotando tudo aquilo ali como verdade. É o jeito que ela percebe que os adultos, né, eles se divertem nessa realidade. E a criança, ela não tem o filtro que se chama o consciente e discernir se aquilo é verdadeiro ou aquilo é só uma criação mental da sua família, dos seus pais, dos seus professores. A criança, ela só anota no caderninho dela, na agenda oculta que a gente chama, né, que é nosso inconsciente. Ela só anota essa observação. Então, olha aqui, ó, no começo da infância, através de uma constante observação, as crianças desenvolvem ideias sobre si mesmas, sobre as outras pessoas e sobre o mundo em que vivem. Então, como elas não têm esse filtro para selecionar o que é verdadeiro do que não é, elas simplesmente acreditam que tudo aquilo ali que elas estão vendo é verdadeiro. Na terapia cognitivo-comportamental, chamamos essas ideias de crenças centrais ou nucleares.
Elas são tidas como verdades absolutas, são rígidas, generalistas e se encontram em uma parte profunda da cognição humana. Elas são tão poderosas que nos fazem tender a focar seletivamente nas informações que as confirmam e fortalecem, nos fazendo desconsiderar, desvalorizar ou até mesmo distorcer informações contrárias que poderiam nos fazer questionar se elas de fato são uma verdade absoluta. Olha só, vou ler de novo esse texto aqui, analisando o que eu entendo sobre isso. As crianças são tão poderosas que elas, né, no caso as ideias, não as crianças, as ideias, essas ideias, as crenças centrais ou nucleares, elas são tidas como verdades absolutas, são rígidas, generalistas e se encontram em uma parte profunda da cognição humana. Elas são tão poderosas que nos fazem tender a focar seletivamente nas informações que as confirme e fortalece. Então, por exemplo, pessoal, olha só como é interessante aqui o que a gente fala também para as crianças. Por exemplo, a gente fala assim: fulano é ansioso. E a pessoa escuta, a criança escuta, e ela nem sabe o que é ansiedade. Ela, às vezes, ela está tão excitada com alguma coisa que está acontecendo, alegria exagerada, né? E ela nem sabe o que está acontecendo. Realmente, ela nem conhece as emoções e ela não sabe o que é uma ansiedade do que é uma alegria, uma excitação, né? Aquilo que você está à expectativa por algo bom que vai acontecer na sua vida. Aí você fala para a pessoa, para a criança: para de ser ansioso, né? Ou você é muito ansioso, ou não sei o quê, sabe? Eu vou pegar só ansiedade aqui como palavra. Sem contar as outras: você é burro, você é isso, você é aquilo, um desastre, você é um terremoto. Muitas, né, pessoas falam a criança um terremoto. Aí quer que a criança seja calma. O que é um terremoto, gente? O terremoto veio para destruir com as coisas. Então você não pare de falar sobre isso. Mas falando aqui, ó, quando você fala, por exemplo, a criança é ansiosa, o que ela vai fazer? Ela só anota aquilo. Ela anotou no caderninho dela, ela nem sabe o que é isso. Só que daí, quando ela sentir novamente aquela mesma sensação, ela vai lembrar daquilo que foi falado para ela, né, que ela era ansiosa, e isso vai confirmar, porque ela sentiu 2 vezes. E ela sentiu 3 vezes, ela sentiu 5 vezes. Quando ela sentiu várias vezes, isso se tornou uma verdade absoluta para ela. Então, ó, elas são tão poderosas que nos fazem tender a focar seletivamente nas informações que as confirmam e fortalecem, nos fazendo desconsiderar, não tem filtro, não tem a consciência, nos fazendo desvalorizar, desconsiderar ou até mesmo distorcer informações contrárias que poderiam nos fazer questionar se elas de fato são uma verdade absoluta. Se ela de fato é uma criança ansiosa ou ela só está na expectativa de algo que vai acontecer na vida dela. E assim nós somos os adultos também. A gente fica confirmando, né, aquilo que a gente ouviu, aquilo que a gente leu, alguma coisa. Como aquelas pessoas que estão com algum sintoma, né, no seu corpo, vão procurar no Google, lá vem todas as respostas de acordo com os sintomas que a pessoa está sentindo e ela já diz: ó, eu tenho essa doença. E muitas vezes não é, né? Influenciados pelas crenças centrais, nós criamos regras ou pressupostos, também chamados de crenças intermediárias, que regulam a maneira como lidamos com as situações no dia a dia. Se uma pessoa tem uma crença central disfuncional de que é uma fracassada, por exemplo, ela pode criar regras, como somente posso me relacionar com pessoas que julgo serem mais fracassadas do que eu, para que ela não perceba o meu desvalor. Olha só. Então, se a pessoa ela se sente fracassada, ela pode tender a se relacionar com pessoas mais fracassadas do que ela, na concepção dela, para que ela não perceba muito o quanto ela, né, é a fracassada, entre aspas. Ou crenças intermediárias, como se algo parecer muito desafiador, é melhor desistir, porque eu não vou dar conta, né? Eu não dou conta disso, então é melhor eu desistir para não passar vergonha. Já ouviram falar nisso? Ou se eu não for o melhor em tudo, então eu fracassei.
Se eu não for melhor em tudo, então eu fracassei. Ou se eu tentar fazer algo difícil, vou falhar. Se eu evitar, ficarei bem. Então é melhor eu evitar de fazer algo do que eu fracassar naquilo que eu vou fazer. Porque na minha concepção, eu sou um fracassado e tudo que eu vou fazer pode ser que dê fracasso. Isso, então, pessoal, ele vai reafirmando conforme as situações que a gente vai vivendo. Eu tenho uma crença, eu ajo de acordo com essa crença, eu tenho resultado de acordo com aquela crença, certo? Consequentemente, eu confirmo a minha crença, eu vou agir novamente, eu vou ter um resultado. Se eu, então, voltando ali à crença do fracassado, se eu acreditar que eu sou um fracasso, automaticamente eu não vou fazer. Ou se eu for fazer, eu não vou fazer da forma como eu deveria, como sendo um sucesso. E aí eu vou ter problemas com isso. O meu resultado não será o melhor possível. E aí eu confirmo a minha crença, porque eu tive um resultado, eu estou vendo a realidade. Olha como é interessante. Vocês perceberam que tudo começa no pensamento, no nosso cérebro, nas crenças que nós guardamos aqui dentro? Ou seja, ela cria regras que tendem a confirmar sua crença central, evitando situações que poderiam contrariá-la. Esses pressupostos disparam pensamentos automáticos, também disfuncionais, que surgem espontaneamente nas mais diferentes situações do nosso dia a dia. Eles são rápidos e breves, geralmente nós nem os percebemos, pois costumamos focar mais no que estamos sentindo e no que estamos fazendo, mas não tanto no que está se passando na nossa cabeça. Então, nós focamos no que nós estamos fazendo e no que estamos sentindo e não no que estamos pensando, sendo que a raiz, a semente é o pensamento. Mesmo que estejamos conscientes desses pensamentos automáticos, é provável que os aceitemos sem nenhuma análise crítica, acreditando que são verdadeiros sem qualquer questionamento. Então, pessoal, duvidem dos seus pensamentos. Comece a duvidar dos seus pensamentos. Será que isso é verdade? O vídeo anterior eu coloquei uma pergunta: verdade? Isso é verdade? Né? Esse pensamento é meu realmente? É verdade o que estou pensando a meu respeito? Mesmo que você acredite que seja verdade, porque você pensou, você sentiu, você agiu, você teve um resultado e você confirmou aquilo. Você questione, você duvide. Comece a fazer esse processo de se autoanalisar. Tenha consciência dos seus pensamentos para você ver como você pode mudar a sua realidade. A pessoa cuja crença central é eu sou fracassada e cuja crença intermediária seja, por exemplo, se eu tentar algo desafiador vou falhar, ao realizar uma prova e tirar notas ruins, poderá pensar, eu sabia que não ia conseguir, eu sabia que não conseguiria, reforçando suas crenças negativas sobre si mesma. Se, por outro lado, ela tirasse boas notas, ela poderia pensar automaticamente que a prova estava fácil e qualquer um poderia ter tirado boas notas, tornando a reforçar sua crença negativa de si mesmo. Você percebeu como é que é a nossa crença, aquilo que está no nosso pensamento? Se você não tem consciência, você é levado por isso. Isso também é uma distração, que você pode fracassar em alguma coisa que você faça, mas você não é um fracasso em tudo. Você só é um fracasso naquilo que você desiste de fazer. Que você realmente, você diz aqui eu não faço mais, então você vai fracassar. Ou seja, ela distorce os fatos para que esses caibam em suas crenças centrais e intermediárias, reforçando-as constantemente. Se lendo esse texto você conseguiu perceber que pode ser que possua algumas crenças e pensamentos disfuncionais, não se preocupe. É possível aprender a identificá-los, avaliar sua validade e reestruturá-los para que sejam mais realistas e adaptativos. Por ora, o importante é que você compreenda que a forma como você se sente emocionalmente e a forma como se comporta estão associados a como você interpreta e pensa a respeito da situação. Eu vou ler de novo. Portanto, por hora, o importante é que você compreenda que a forma como você se sente emocionalmente e a forma como se comporta estão associados a como você interpreta e pensa
a respeito da situação. É o seu pensamento. A situação em si não determina diretamente o que você se sente ou o que você faz. A situação em si não determina diretamente como você se sente ou o que você faz. O terapeuta cognitivo comportamental pode te conduzir nessa jornada de reestruturação cognitiva, te dando as ferramentas para que você tenha mais controle sobre suas emoções e comportamentos. Mude a historinha que você conta mentalmente e também falando para as outras pessoas. O pior de tudo, né, além de a gente já pensar isso, de você ter esses pensamentos o tempo todo, você ainda conta para as outras pessoas o quanto você é fracassado, o quanto você não consegue realizar as coisas, o quanto você é ansioso, o quanto você é um desastre, o quanto você, né? Muitas vezes para não causar inveja. Olha só que loucura. É o cúmulo da insanidade esses pensamentos aí. Muda a história que você conta mentalmente e também falando para as outras pessoas. Diretamente, nossa mente vive contando uma história. Isso é super normal, pessoal. É super normal. A nossa mente e nossos pensamentos, eles estão em constante movimento. A gente não consegue parar de pensar. Só precisamos duvidar da qualidade deles. O problema é quando essa história é negativa, de problemas, de doenças, de fracasso e muito mais. Muitas vezes, pessoal, olha só que interessante aqui. Às vezes, a de doenças, né? O problema é quando a história é negativa, de problemas, de doença, de fracassos e muito mais. Muitas vezes, a pessoa, ela não conta sucesso, por exemplo, financeiro na sua vida, e ela acha, porque se ela não falar nada, que ela está totalmente sem dinheiro, ou se ela tem dinheiro e ela não fala nada, as pessoas vão achar que tem que estar emprestando o dinheiro dela. E às vezes a pessoa não quer emprestar, não quer surgir para essa situação e ela acaba dizendo que não tem, que tá difícil, que não consegue. Quantas vezes, né, já ouvimos falar as pessoas, eu não tenho dinheiro, eu não tenho dinheiro. E quanto mais fala que não tem, mais você vai ficar sem, menos você vai ter ainda. Se você diz que não tem, o seu desejo é maior, o seu pensamento cria, né? E as coisas acontecem na sua vida. Então, você pode até ser uma pessoa próspera, só que de tanto você falar isso, você acaba ficando sem dinheiro. Você pode ganhar 10, 20 mil por mês. Só que de tanto você falar que você não tem dinheiro, você dá um jeito de gastar tudo o que você tem para que você não precise estar emprestando para os outros e nem falar que você tem dinheiro. Mas, pessoal, não precisa você falar para os outros que você tem dinheiro. Você pode ser aquela pessoa que, se alguém te pedir dinheiro emprestado, você fala, olha, fulano, eu tenho dinheiro, mas não é para esse fim. Eu tenho outros planos com esse dinheiro. Não importa se a pessoa fique brava com você. A gente precisa aprender a trabalhar isso para que realmente você tenha mais dinheiro ainda que talvez você possa emprestar para essa pessoa. Outra coisa, sobre doenças, muitas vezes as pessoas dizem assim, alguém convida, vamos passear, né? E eu digo, hoje eu não posso, eu tô com uma dor de cabeça. Pode até ser que sim, que você esteja nessa situação. Só que não fique falando isso todo o tempo e muitas vezes é uma desculpa para você não sair. Você não tem a coragem de falar, fulano, eu não vou hoje, eu não quero, eu não tô afim, vou deixar para outro dia, né? Eu não escolho sair de hoje. Aprenda a dizer não sem inventar uma coisa que talvez não exista ainda. Porque se você ficar falando em doença, a doença vai surgir na sua vida. Então, muito cuidado com isso. O que está no seu pensamento, na sua fala, na nossa boca, nós profetizamos tudo. E tudo acontece na nossa vida. Muitas vezes a gente acha que profetizar é coisas boas. Não, profetizar é tudo aquilo que sai da sua boca. E ele cria a tua realidade. Ele acontece na nossa vida. Então, assim, não é só na sua, na minha também, tá, pessoal? Eu já tenho trabalhado bastante isso. Eu estou consciente, tento estar consciente a maior parte do tempo. Quando aquele pensamento, aquele sentimento, aquela coisa vem rápido, eu dou uma parada e começo a fazer as perguntas e começo a usar minhas ferramentas para ver até onde vai dar, sabe? Porque realmente nós precisamos estar muito conscientes de tudo aquilo
ter coragem, pessoal, ter coragem, ter cara de pau, de você dizer assim, fulano, não vou fazer porque eu não quero. Eu não quero. Ah, eu quero ir na sua casa, né? Vou te visitar. Se você não está preparado para receber visita, fala, fulano, por favor, não venha na minha casa, eu não estou preparada, não quero receber visita. Se você é convidado para uma festa, por exemplo, você não quer ir, não inventa uma doença. Fala que você não vai, só isso. Não precisa dar justificativa de tudo que está acontecendo na sua vida. Simplesmente só fala que não vai e ponto. E tá tudo bem, as pessoas precisam aprender a entender essas coisas que acontecem na vida das pessoas. Nós precisamos aprender que um não basta, que não precisa justificativas de doença, de crise, de escassez, de tudo quanto é coisa para você entender que a pessoa não quer fazer o negócio. Eu começo até a me alterar aqui, porque eu vejo tanta coisa e eu já passei por isso e eu passo por isso ainda hoje. Só que nem eu falei, hoje eu já tenho mais consciência de tudo isso. Sabe aquela voz mental que diz que você não vai conseguir, que você é doente, que você é fracassado, que você é um erro? Tudo isso vai criando a sua realidade. Então faça um favor para si mesmo, comece a contar uma história diferente, mesmo que isso não seja verdade agora, no momento. Vocês já ouviram falar que a mentira contada 1000 vezes ela se torna verdade? A mentira contada 1000 vezes ela se torna verdade. Ao menos para quem conta. Para essa pessoa que conta, ela se torna verdade. E é para essa pessoa que interessa. Se a sua vida agora não é das melhores, é devido a essa história que você contou até hoje. Conte a história de como você gostaria que fosse a sua vida. Essa você pode transformar até numa pergunta. Como eu gostaria que fosse a minha vida? Como eu gostaria que fosse a minha vida? Como eu gostaria que fosse a minha vida? Como se estivesse fazendo um planejamento. Mas, por favor, faça isso no momento presente. Eu sou saudável, exemplo, né? Eu sou saudável, eu sou serena, eu sou feliz, eu sou próspera. Eu sou abençoada, eu sou afortunada, eu sou hoje, tá? É no hoje. O nosso subconsciente, o nosso inconsciente, ele não entende, não tem tempo e espaço para ele. Ele simplesmente está hoje realizando as coisas que está ali dentro. Então, se você falar, eu serei uma pessoa, um dia eu chego lá, né? Um dia eu chego lá, eu serei uma pessoa serena, eu serei uma pessoa feliz, eu serei. O serei, ele nunca vai se tornar realidade na sua vida, porque o futuro, ele não existe. O que existe é o agora, o presente. Passado já passou, o futuro nunca vai chegar. Amanhã, quando chegar amanhã, será um hoje para você. Então, faça tudo o que for no presente. Seus pensamentos, eu sou serena, eu sou saudável. Ou você pode também transformar numa pergunta. Porque quando você fala eu sou serena, eu sou saudável, eu sou calmo, eu sou tranquilo, por exemplo, logo o seu consciente vai dizer assim, é mentira. É mentira porque as coisas que acontecem, a realidade, né? Quem vai assistir esse pedaço, assista desde o começo para você entender aqui. A realidade que eu tô vendo é outra. Então, é mentira. Então, o que vai fazer? Ele já vai arrumar um bloqueio para que isso não aconteça na sua vida. Então, faça uma pergunta. Como eu posso ser mais feliz? Como eu posso ser mais saudável? Como eu posso ser mais serena? Como eu posso ser mais tranquila? Como eu posso ser mais sereno? Como eu posso ser mais calmo? Como eu posso ser mais calmo? Quando você começa a falar isso, você não entra em questionamento de que você não é. E você começa a sentir essa calma, essa serenidade. Se você quer sentir alegria na sua vida, comece a falar como eu posso ser mais feliz, como eu posso ser mais alegre, como eu posso ser mais alegre, como eu posso ser mais alegre, como eu posso ser mais alegre. Eu uso uma pergunta que diz assim, como eu posso ser mais feliz e grata hoje? Como eu posso ser mais feliz e grata hoje? O que acontece? Começa a surgir coisas para que eu seja mais feliz e mais grato. E a gente só é grato, né? Quando é grato, pelas coisas boas que nos acontecem. Então, mais disso a gente vai tendo na nossa vida. Então, a tarefa né? Essa aulinha vai ter uma tarefa aqui, ó. Pega um caderno e escreva o que passou na sua cabeça durante o dia.
Chega no final do dia, né? E você lá pega o caderninho e anota, dia tal, hoje é dia 14/6, né? Quarta-feira, 14/6, quarta-feira. O que eu pensei durante o dia? E aí analise, tenha consciência, né? Segunda parte, tenha consciência. Faça a escolha de mudar se necessário. Comece a contar uma nova história como se estivesse fazendo um planejamento. Porém, conta esse planejamento como se já existisse agora. Quando eu aprendi isso, pessoal, há muito tempo atrás, né? Eu venho estudando isso desde 2003. Foi quando surgiu um conteúdo na minha frente e eu me interessei, achei legal. Só que nessa época, a minha vida era bem interessante. Eu vivia de distrações em distrações para não realizar nada que eu queria na minha vida. Inclusive, estava com depressão, ansiedade, síndrome do pânico, enxaqueca e algumas coisas mais. A minha vida era um fracasso total. E aquela história do começo do texto aqui, eu acreditava nisso também. Então, as pessoas que vinham para falar comigo eram pessoas agressivas, eram pessoas que me tiravam do sério, eram pessoas que realmente não eram pessoas fáceis de conviver. Ou situações também assim, era muito difícil. A minha vida era bem difícil, sabe? E tudo que eu ia realizar era com muito esforço, com muito sofrimento. Inclusive, eu fiz a faculdade, foi bem penoso, eu tive que estudar muito, porque eu sempre acreditei, né, até então, até aprender tudo isso, eu sempre acreditei que eu não era uma pessoa inteligente, e sim uma pessoa esforçada. Ok, qual é o problema nisso? O problema é que, como eu não acreditava que eu era inteligente, eu precisava estudar muito mais. Eu precisava me esforçar muito mais para conseguir o mesmo resultado que um outro colega muitas vezes conseguia bem mais fácil. Não estou dizendo que não tem que se esforçar. A gente vai se esforçar sim, só que a gente pode aprender com muito mais facilidade. E todo aquele esforço que eu fazia poderia ter me trazido um resultado assim multiplicado vezes 10, vezes 20. Porque realmente eu me aprofundei, eu estudei, eu me esforcei. Então, olha só que interessante. É um exemplo que eu trago aqui para vocês. E aí, quando eu entendi que eu estava contando uma história, que minha história era só tragédia, eu comecei a contar uma história diferente. Só que, no mesmo momento que eu começava a contar uma história diferente, uma história de sucesso, de diversão, de alegria, de facilidade, de encontro com pessoas boas, com pessoas que seriam contribuição na minha vida, eu já acreditava que isso era uma mentira, porque não era aquilo que eu estava vendo na minha realidade. Mas mesmo assim, eu confio em algumas coisas que eu leio, que eu escuto e eu testo na minha vida. Aí eu testei e eu comecei a contar essa mentira e era terrível para mim, porque eu me achava que eu estava ficando louca, porque eu estava falando uma coisa que não existia na minha realidade, totalmente ao contrário. E eu comecei a fazer. Em torno de 3 meses para 4 meses, eu já estava muito melhor sentimentalmente. Minha alegria estava melhor, as coisas estavam sendo resolvidas com mais facilidade. A minha vida começou a mudar assim de uma hora para outra. Não foi de uma hora para outra, né? Foram 3 meses, 4 meses de teste. Então é isso, pessoal. Tenha consciência. Pensamento. E eu já vou aproveitar e dar mais uma regra aqui. Nós não conseguimos parar com o nosso pensamento. Ah, eu estou pensando coisa ruim, eu preciso parar com isso, preciso parar. Você não vai conseguir. Tudo aquilo que é forçado, você não vai conseguir. O que você tem que fazer? Se você está com pensamento de tristeza, você cancela aquele pensamento e corre dançar, cantar, pular, fazer qualquer coisa, brincar com uma criança, para você sair desse pensamento. Você não consegue tirar um pensamento e deixar vazio. A nossa mente ela precisa ser ocupada com outras coisas. Você só vai conseguir tirar o pensamento ruim se você colocar algo bom no lugar dele. Você tem que trocar de pensamento. Vai assistir um filme de comédia, vai fazer alguma coisa que você possa se concentrar naquilo, sabe? Vai focar num resultado de sucesso que você teria. Vai fazer uma hipnose. Quem já fez hipnose sabe como é legal, que você consegue visualizar, né, uma realidade além daquela que você está vivendo. Então, é interessante.
Mas esteja vigiando, né? Vigiar e orar, né? Esteja vigiando sempre os seus pensamentos, que é eles que estão criando a sua realidade. Então, cuidado, muito cuidado. Você pensa, você fala, você sente e você cria. E aí confirma tudo de novo, você pensa, você fala, você sente, você, né, ou sente antes de falar também. Mas nós temos a tendência, o ser humano tem a tendência de falar muito mais do que a realidade é de verdade. Principalmente quando as coisas são ruins. Então, muito cuidado com isso. Ok, pessoal? Gratidão e até o próximo vídeo.